Vivemos em uma época em que o interesse por novidades cresce continuamente. O ser humano não se contenta com o que já existe e sente a necessidade de criar algo novo. Com isso, permeamos entre várias verdades. Religiões místicas como a Nova Era têm atraído muitas pessoas para seus falsos ensinamentos. Mas as que mais preocupam são as religiões pseudo-cristãs. São grupos religiosos que aparentemente são evangélicas. Quem nunca ouviu alguém se confundir pensando as testemunhas de Jeová serem crentes? O que dizer da renovação carismática? Afora esses segmentos, outras denominações se confundem em meio a tantas visões. Paulo já advertia ao jovem obreiro Timóteo acerca dessas falsas doutrinas e encoraja-o a rejeitar essas fábulas profanas e exercitar-se em piedade. Normalmente esses segmentos sectários possuem algumas características comuns entre si. A seguir, estão ordenadas pelo menos 12 características das seitas. O objetivo não é esgotar o assunto, para isso deveria ser escrito um livro, mas serão abordados exemplos práticos, a fim de uma aplicabilidade melhor. Característica número 1. Revelações que vão além dos evangelhos. Para os segmentos que defendem essa ideia, a Bíblia é uma parcela da revelação de Deus. É como se ele continuasse a inspirar as pessoas de hoje para novas revelações. A Igreja da Unificação é um exemplo disso. Os escritos de seu líder, o Reverendo Moon, são superiores à Bíblia em muitos aspectos e, quando não são, complementam a revelação bíblica, como ensinam. Os adventistas do sétimo dia também levam a sério os escritos de Ellen White, que para eles são equivalentes às escrituras. As testemunhas de Jeová aceitam a revelação do seu corpo governante como uma luz que clareia mais e mais. Embora a Torre de Vigia tenha modificado suas doutrinas mais de 330 vezes, e pregado várias datas não cumpridas para o fim do mundo, quando alguma nova luz é publicada na revista Sentinela, isso é aceito como uma orientação vinda de Deus. Os Mormons encaram o livro de Mormon como uma nova revelação divina. Quanto a isso, o texto da carta de Paulo aos Gálatas é muito claro quando diz: mas, ainda que nós mesmos, ou no anjo do céu, anunciem a vós outro evangelho além do que tenho anunciado, amaldiçoado seja. Gálatas 1:8. Característica 2. Falsa base de salvação. A pergunta do carcereiro: o que devo fazer para ser salvo? Em Atos 16:30, ilustra bem a dúvida das pessoas sobre a salvação. Os Gálatas estavam enfrentando isso nos dias de Paulo. Um grupo de judeus recém-convertidos ao cristianismo pregava que a justificação era feita através da obediência à lei, mas o apóstolo Paulo combateu essa heresia. Tire um tempo para ler toda a carta de Paulo aos Gálatas. Os Mormons afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas sem o cumprimento das leis estipuladas pela Igreja não haverá salvação. Além disso, os Mormons precisam aceitar Joseph Smith como profeta de Deus. Os adventistas do sétimo dia afirmam que se alguém crer em Cristo, mas não guardar o sábado instituído por sua seita, não pode haver salvação. Além disso, a aceitação de Ellen White, sua fundadora, como oráculo divino, é imprescindível. As testemunhas de Jeová creem que crer em Cristo Jesus não é o bastante. Que para serem salvas precisam se sujeitar ao seu corpo governante cegamente, e servir a eles por toda a vida sem questionar seus dogmas, doutrinas e regras. A Bíblia é clara. Nós somos salvos não pelas obras, mas pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus. Efésios 2:8 e 9. Característica 3. Alegação de que são os escolhidos de Deus. As seitas pseudo-cristãs, das quais trata esse vídeo, são geralmente exclusivistas. Isto é, afirmam que são a única religião verdadeira. As Testemunhas de Jeová, os Adventistas e os Mormons, as três maiores seitas da atualidade, afirmam cada um que são a única Igreja de Deus na Terra.
De acordo com estas seitas, os que não fazem parte de suas igrejas e não aceitam sua doutrina, estão desviados por Satanás e não serão salvos. As Escrituras, por outro lado, dizem que aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre, e que em cada nação, o homem que teme a Deus e faz o que é bom, lhe é aceitável. Jesus nunca disse que era necessário pertencer a determinado grupo para ser salvo, mas disse que as pessoas deveriam crer nele e seguir os seus mandamentos. Dizer que Deus só aceita pessoas de determinado grupo é minimizar o próprio amor de Deus. Característica 4: sujeição a homens e controle mental. As seitas reduzem seus seguidores a uma forma de servidão espiritual e psicológica. Nessa categoria, mecanismos de pressão e submissão cega são utilizados para prender as pessoas à denominação. Muitos pastores dizem que se a pessoa sair de tal denominação, passará por períodos de maldição fora de lá, a fim de amedrontar seus adeptos. As testemunhas de Jeová ameaçam seus membros de uma possível destruição no Armagedon. Além disso, ostracizam os ex-membros e proíbem a igreja de falar com ele, até mesmo com membros de sua própria família, que ainda são testemunhas de Jeová. Assim, muitos que saem ou tentam sair de seitas religiosas, acabam sofrendo e se sujeitando de uma maneira ou de outra a seus líderes. O membro de uma seita é explorado de muitas maneiras. O apóstolo Pedro disse aos anciãos ou pastores dos seus dias o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por amor ao dinheiro, mas de boa vontade. 1 Pedro 5:2. Característica 5: controle da informação e isolamento. As seitas costumam isolar os seus membros do mundo, dominando até mesmo os seus pensamentos. Críticas contra os líderes não são aceitas e buscar informação fora do grupo é proibido. As pessoas de fora do grupo são consideradas como agentes de Satanás, e até mesmo pessoas da família podem ser inimigos da verdade. Reuniões, estudos e cultos, festas, visitas e informações são impostas aos membros diariamente. O membro quase não tem tempo de pensar ou raciocinar. O líder se oferece para pensar no lugar dos fiéis. Terríveis punições aguardam aqueles que contrariam as normas do grupo. Deus, ao invés de um pai amoroso, se torna um implacável vigia que recompensa ou pune severamente. Com o tempo, toda a vida do indivíduo está sob o domínio da seita e ela se torna um escravo. As Escrituras, por outro lado, dizem que Deus é amor e que não obriga ninguém a servi-lo. Jesus, quando falou sobre os fariseus e líderes religiosos de seus dias, os condenou. Ele disse que aqueles falsos governantes não tratavam o povo com carinho. Jesus disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos reanimarei. Pois sou humilde e manso, e achareis repouso para suas almas."